Meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja por sobre vós. Hoje vamos estar falando mais uma aula sobre autoridade espiritual. Aula essa que tem como objetivo ministrar acerca da submissão como desafios para a igreja atual. Olha só, meus irmãos, que tema tão empolgante, um tema que precisamos absorver com tamanha seriedade, né? Porque falar de autoridade, ela aumenta vários requisitos, né? Como a gente tem estudado, vários requisitos para exercer um ministério com excelência. Agora, aprender sobre submissão como desafio na atualidade, parece que nem precisava a gente estudar sobre isso, não é? Mas por que que há necessidade? Há necessidade porque existem pessoas não submissas. Por mais que estão exercendo a autoridade, não são submissas aos critérios que regem a boa ordem estatutária do ministério. Estão compreendendo o ponto aonde nós estamos chegando? Então vamos falar sobre submissão, sobre insubmissão, sobre divisão e rebelião, certo? Então, autoridade e submissão como desafios para a igreja atual. Vamos lá então? Que o Senhor nos dê graça e nos leve para um horizonte onde possamos aprender mais e mais do Senhor para a honra e a glória do teu santo nome. Os objetivos desta aula: conhecer, entender e compreender. Conhecer o quê? As contradições e crises de submissão. Olha só, contradições e crises de submissão. Entender o quê? Identificar a submissão, divisão e os princípios da rebelião. Então nós vamos focar em um sentido onde possamos compreender o sentido original da palavra do Senhor. Amém? E por último, a submissão às autoridades delegadas por Deus. Compreender a submissão às autoridades delegadas por Deus. Nosso plano de estudo é os desafios e crises de submissão nos dias atuais, o desafio da submissão e divisão e os frutos da submissão. Vamos lá. Olha só, medite nesta imagem. Você vai observar que todos os quadrinhos estão indo para um lado, mas tem um que está indo ao contrário, certo? Então, o que é submissão? Submissão é colocar-se abaixo ou submeter-se a uma autoridade. Liderar sem submissão é produzir instabilidade e desordem. Muitas das vezes, em vários ministérios, o que acontece é isso. É a falta de submissão. A pessoa, ela já imagina, ela já tem a crença, ela já tem os dons. Então, por se achar que já tem os dons, então ela já se conecta diretamente com o céu. Então, para ela ali, ela só tem que ser obediente ao Senhor, né? Paulo mesmo escreve isso. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então, o pior grupo era o de Cristo.
porque ele não precisava se conectar com ninguém, não precisava submeter-se a ninguém. Então a gente tem que entender que sempre haverá uma autoridade sobre alguém. Profeta Eliseu, Elias foi o seu mentor, certo? Então, quando se estabelece um critério, quando se estabelece um padrão, é necessário que haja submissão. Como que a pessoa vai liderar alguém se ele não foi submissa? Não é? E o que vemos muito hoje, pessoas que não foram submissas e querem liderar. Então, precisamos ficar muito atentos para nós exercer o ministério com excelência. Primeiro passo que nós entendemos aqui nessa aula aqui é ser submisso. Amém? Ou seja, liderar sem submissão é produzir instabilidade e desordem. Você vê o tanto de escândalos que há hoje, o tanto de conflitos que há hoje. Por causa de quê? Por causa da submissão. Não exerceram ela, ou nem aprenderam. Enfim, vamos abordar um tópico com mais profundidade. Tópico 1 diz assim: os desafios e crise da submissão, dividido em 3 partes. Primeiro, líderes insubmissos, atitude submissa sem obediência. Olha só, submissão à hierarquia eclésia, ou seja, da igreja. Primeiro ponto, Romanos capítulo 13, verso de número 1. Romanos capítulo 13, verso de número 1. O texto é bem claro, ou seja, não há autoridade que não seja constituída por Deus. Submeta-se a toda pessoa às autoridades superiores, porque não há autoridade que não provenha de Deus. E as autoridades que existem são constituídas por Deus. Romanos 13:1. Então, o que a gente aprende aqui? Não devemos, olha só, não devemos ser independente. Todos, todos, todos devem ter sobre si alguém que exerça autoridade. Já viu, né? Ah, beleza. A pessoa pergunta e diz assim: qual que é o seu ministério? Não, meu ministério é independente. Vocês já observaram isso? A pessoa pela palavra que ela está dizendo, ela já se confirma. Olha, eu não tenho submissão a ninguém, eu sou independente. Vocês já observaram isso? Esse termo? Não. Você congrega onde, meu irmão? Ah, não, eu congrego no ministério independente. Certo? Irmãos, existem muitos conflitos atual, certo? Muitas das vezes as pessoas até falam para mim: ô irmão, por que você não faz isso? Por que você não pratica isso? Por que você não faz? Irmão, se for para me fazer a mesma coisa, eu fico no lugar que eu estou. E hoje as pessoas não são submissas, né? Não conseguem ouvir a voz de alguém que está maior do que ele dentro de um núcleo eclesiástico, e aí ele já se pensa que é o dono da questão. Vamos lá. Outra coisa que precisamos também muito observar nos dias atuais: atitude submissa, mas não é obediente. Olha só que contraponto, que contradição. Ele é submisso, mas não é obediente. Ué, que negócio é isso? Vamos lá. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, do verso 28 ao verso 31.
Olha só, o que que diz lá? É a história de dois filhos. A passagem é bem clara. São dois filhos, né? Ele fala, eu vou, né? Mas depois não vai. E o outro que diz que não irá, que não vai fazer, e depois ele vai lá e faz. Vocês estão entendendo o que acontece? Olha só, existem crentes que aceitam as ordens de seus líderes, mas na hora de praticar, negligenciam. Né? O pastor falou assim, irmãos, hoje eu preciso aqui de 10 pessoas para nós fazer um evangelismo. Quem vai? Aí um fala, eu vou, pastor, eu vou, nossa, eu vou. O outro fala, diz, eu vou. Mas aí, no dia marcado, ninguém vai. Aí começa a falar que eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí aqueles que diziam que não vão, eles foram, certo? Muitas das vezes eles foram porque viram que aqueles que diziam que iam não realizou nada. Então, irmãos, hoje acontece muito isso. Pessoas que têm uma atitude submissa, mas não têm obediência. Certo? E aí a gente precisa ficar muito atento com essa questão. Que o seu falar seja sim ou não. Certo? Existem líderes, irmãos, que eles nem aceitam que você pratique algumas questões de submissão. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que desejam que as pessoas que vivam desordenadamente, praticando o que bem achar que é bom. E isso também é uma crise de submissão, irmão. É uma crise de submissão, certo? Então nós já vemos duas questões: líderes independentes, né? As pessoas que têm atitude de submissão, mas na hora de praticar não faz nada, é só mesmo da boca para fora. E agora vamos falar sobre submissão dentro de uma hierarquia eclesiástica. Está escrito em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 3. Olha só o que o texto nos ensina. O texto diz assim: nada fareis por contenda ou por vanglória, mas faça com humildade, de maneira pensada. Cada um considere o outro de maior importância que se a si mesmo. Viu? Estou no culto. O culto é direcionado do ciclo de oração. Mas aí coloca a irmãzinha lá para dirigir o culto. O culto de oração está relacionado a quê? Às pessoas que intercedem, pessoas que oram, pessoas que vão falar sobre a importância da oração, pessoas que vão falar sobre a importância de suplicar a Deus, a importância de humildade. Aí tem um irmão que vê que a eloquência das irmãs é fraca, a oratória das irmãs é prejudicada, certo? A argumentação das irmãs, certo? Aí já começa a falar, entendeu? Ele tem que entender que quando a pessoa está ali na direção de um trabalho, ela tem que ser superior. Você tem que ver que aquela pessoa que aqui está, ela é superior a mim, porque ela está numa direção. Tem um irmão servindo água. Ele não é seu escravo, não. Ele está servindo água. Então, a partir do momento em que ele está te servindo, ainda que seja um copo d'água, ele é superior a você. Não, ele é meu escravo. Não, meu irmão, eu não gosto de água gelada. Eu quero uma água de coco, uma água mais... Irmãos,
Você quer um funcionário, pague para ele. Nós estamos vivendo uma época, irmão, que as pessoas não estão entendendo o processo de submissão dentro de uma ordem eclesiástica. Vocês estão entendendo onde que nós estamos indo, irmãos? Olha só, aonde há o desejo de prevalecer sobre o próximo, já não pode mais existir submissão alguma. A pessoa, irmão, que está ali limpando a igreja, você já tem que entender que ela é superior a você. Pessoas, irmãos, hoje eles entendem. Acho que eles perderam, na verdade, muitos não exerceram o ministério diaconal como vocês estão exercendo. E aí eles não compreenderam todos os pontos essenciais para viver um ministério sólido, um ministério de acordo à vontade do Espírito de Deus. Então são muitos aqui, nós só dando uma pincelada aqui por cima, irmão. Nós já vimos questões que, se formos pararmos para sentarmos e discutirmos, isso aqui são coisas de convenções, de sentar e perguntar por que isso acontece. Então nós já temos líderes submissos, atitudes submissas sem obediência e pessoas que não entendem a submissão à hierarquia eclesiástica. Então, isso é uma crise de submissão, irmãos. É uma crise, certo? Então, tudo que nós estamos aqui relatando e falando precisa ser praticado, irmãos. Porque se nós não praticarmos isso, vamos entrar em crises. O que tem de gente com a alma ferida, tanto no altar como no átrio da igreja, por causa disso, muitas das vezes, falta de submissão. E a gente percebe muitas vezes nas outras aulas que nós aprendemos, isso vem de cima. Se as pessoas não é exemplo, como é que elas vão se dar o exemplo? Como que elas vão pedir submissão se elas não são submissas? Não é? Então isso é um desafio para você. Não é? Isso é um desafio. Tá bom? Então essa é a nossa primeira parte, os desafios e a crise da submissão. Compreenderam? Vamos lá. Tópico 2. Insubmissão e divisão. Todo reino dividido é devastador contra si mesmo. Olha aqui, eu fiz essa imagem aqui para vocês. Deu para perceber? Todo mundo está aqui falando, não, esse aqui que é o certo. O outro vai fala, não, esse aqui que é o certo. Aí o outro grupinho vai falar, não, esse aqui que é o certo. Aí isso começa. Um grupo fala para um lado, outro grupo fala para o outro canto. Irmãos, por que que todos não se ajuntam e se encaixam as peças? Por que que as peças, cada um não se junta e encaixam as peças? Por que que um tem que dizer que este é o certo? O texto, irmão, está bem claro em Mateus, capítulo 12, verso de número 25, irmãos. 12, verso 25, que diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será aniquilado, e toda casa ou cidade dividida contra a si mesmo não permanecerá em pé. O que tem de gente, irmão, caída, frustrada, no chão, não é por causa de diabo, não, irmãos. Certo? É porque a pessoa não aprendeu a ser submissa.
desejo dela é dividir. Ela não sabe ouvir ninguém. Ela não sabe ouvir a opinião de ninguém. E aí começa, não, aqui o meu quadrinho aqui que é o melhor, o meu que é o certo. O outro fala, não, esse aqui que é o certo. E aí, no fim, ninguém resolve nada. Precisamos ficar muito atento acerca dessas questões. Dessas questões, irmãos. Capite? Em submissão e divisão. Eu tenho uma peça. Minha peça é boa. Dá para encaixar com a de quem? É isso. Essa é a visão. O que eu tenho é para se encaixar com alguém. E o que o alguém tem é para se encaixar comigo. Então todos se encaixam e todos se constroem. O que o texto diz? O que o texto diz? Não permanecerá de pé quem estiver insubmisso, né? E quem estiver na divisão. Tópico 2. O desafio da insubmissão e a divisão. Meu Deus do céu. Hoje, essa lição está abrangendo tópicos muito... Olha só. Falta de espiritualidade e submissão. A pessoa está faltando espiritualidade. Vamos lá, em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Está aqui. Diz assim o texto. Então Samuel disse, Senhor, não satisfaz tanto em ofertas queimadas e em sacrifício, em que se obedeça a sua voz. Ele, que é o obedecer, é melhor do que os sacrifícios, e atentar do que a gordura de carneiros. O que Samuel está nos ensinando aqui? Que obedecer é melhor do que sacrificar. Entendeu? E a pessoa não obedece, aí ela quer sair com um pedaço de... com um balde de água, um balde de água fria, gelada na cabeça e subir monte para exercer para mostrar que ele é espiritual. Não vai adiantar nada, irmão. Se a pessoa não tem submissão, se a pessoa é rebeliada, se a pessoa só busca o bem de si próprio, mas não de alguém, a pessoa vai viver uma vida completamente fora da essência. Olha aí, o que adianta eu louvar, orar, jejuar ou fazer qualquer coisa sem a submissão? Isso não tem valor para Deus. A essência do espiritual está na obediência. Meu papai do céu, quantas pessoas eu já vi nessa caminhada. Pessoas que não são obedientes. Pessoas que não têm o desejo de obedecer a ninguém. E aí, quer orar, quer profetizar, fazer jejum, quer pregar, quer cantar. Mas não tem submissão. E aí quer mostrar. Quer mostrar. O texto é bem claro. Isso não tem valor para Deus se a essência está na obediência. Quem sabe muito bem o que acontece, né? Quem é desobediente. O desobediente é expulso do jardim, irmão. Pegou a visão? Vamos lá.
obediência à autoridade delegada por Deus. Olha aqui. A obediência delegada pela autoridade de Deus ou por Deus. Então Deus estabeleceu uma autoridade. Então eu tenho que obedecer essa autoridade, porque se eu creio em Deus, eu estou crendo que Deus estabeleceu essa autoridade. Então, quando eu não acredito que aquela autoridade que está ali não tem força, não tem valor, ela está contrária, eu não estou desacreditando naquela autoridade ali. Eu estou desacreditando é quem colocou ela ali. Vocês estão entendendo, irmão, o princípio, essa, essa, essa questão? A gente vê muito, irmãos, nas cartas, a gente vê muito essas cartas, as cartas de João, não é? Aonde ele envia, né? Envia pessoas para trabalhar num determinado setor. Depois vocês vão meditar em 3 João, certo? 3 João, capítulo 1. É só um capítulo. Depois vocês dão uma lida lá que vocês vão observar, né? Que João, ele envia pessoas para trabalhar no setor, para trabalhar uma região da igreja. Mas aí tem pessoas que ali estão que era contrário, certo? Contrário ao que João tinha enviado. E aí a gente vai saber a questão de Diótrefes, né? O bom testemunho de Demétrio, né? E a alegria na luta de Gaio em favor de realizar a obediência que tinha recebido. Mas Diótrefes não estava contra Gaio ou estava contra ao Demétrio. Ele estava contra era a autoridade de João, sendo que o próprio João tinha colocado ele lá. Irmãos, isso acontece demais nos dias atuais. Olha só, afirmar que a obediência só é aceitável quando é conveniente, entendeu? Nossa, eu gosto daquele irmão ali. Não, daquele irmão ali eu não gosto ali não, entendeu? Não, isso é o quê? Isso é princípio de rebeldia, certo? Não importa a minha opinião, se a minha opinião é diferente, se a minha opinião é contrária, se a minha opinião é igual, ou eu gosto de A ou de B ou de C. O importante é obedecer a Deus. Então eu preciso acreditar que aquela autoridade que ali está foi o próprio Senhor que a exerceu e a que deu delegação para exercer a sua função naquele local. Amém? Seguindo. Aí aqui nós já temos uma base, né, irmãos? Princípio de rebelião. Gênesis 3:5. Olha só, todo mundo sabe Gênesis capítulo 3, né, irmãos? Precisa explanar Gênesis capítulo 3, né? Olha só, aqueles que se opõem a autoridades surgirão sentimentos obscuros, raízes de amargura e a sua vida será uma desordem total. Então, quem desobedece vai estar em desordem. Vai estar com a alma frustrada. Não, não vou para a igreja mais não, por causa disso, estou cansado de igreja. Ou seja, ele está com a alma ferida, né? E produziu raízes de amargura. Então, meus irmãos, existe isso hoje nos dias atuais. Tem muitos sentimentos obscuros, tristes, conflitantes. Pessoas estão cansadas, muitas das vezes, por causa disso, irmão. Por causa da rebelião. Por causa da rebelião. Eu não aceito alguém. Eu quero que seja A.
Se não for A, eu não aceito. E isso a gente aprendeu, né, irmãos? Quando eu aceito, quando eu aceito somente aquilo que eu quero, é o quê? Rebeldia. Então, irmãos, hoje, nesse tópico 2, o desafio da insubmissão e divisão. Então, são 3 partes, né? Falta de espiritualidade, a pessoa não obedece às autoridades por Deus, e, e isso tudo já tem um princípio: rebelião, é rebelde, tem que ser tratado. E líderes, tome cuidado. Se você conhece alguém que tem esses princípios, não adianta colocar na frente do trabalho. Aí quer colocar na frente do trabalho só por causa de status, por causa que tenha. Cuidado! Quem não é submisso, ele não vai exercer submissão. E aí vira uma desordem total. Então parte para tudo quanto é lado, irmão. Então aí começa a ter princípios de rebeldia, né? Pensamentos obscuros, raiz de amargura. Né? A pessoa, ela mesma, eu louvo, eu prego, eu canto, eu ministro do jeito que eu imagino, e aí vai só definhando, vai só piorando. Então são 3 pontos aqui importantes. A essência do espiritual, irmãos. A essência. O que é a essência do espiritual? É a obediência. Não é, não, não está obedecendo, não? Tá não. Então, ele já está com o princípio de quê? De rebeldia. E quando a pessoa é rebelde, pode ficar tranquilo que vai aplicar uma desordem total dentro daquilo que ele está. Terceiro tópico para nós finalizarmos: os frutos da submissão. Olha só, você está vivendo em obediência? Você consegue respeitar os seus líderes, a liderança da igreja? Você está respeitando? Então tem uma notícia boa para você. Quando você é submisso, você desfruta dos benefícios do alto. Meu Deus do céu. Ser submisso é desfrutar dos benefícios que o alto produzem para nós. Meu Deus do céu. Vamos lá? Os frutos da submissão. Vamos lá. 3 frutos. Ele vai realçar a personalidade da pessoa, ele vai edificar e trazer segurança e vai tornar a igreja em unidade. Pegou? Realçar a personalidade, edificar e trazer segurança e trazer unidade na igreja. Vamos lá. João, capítulo 14. João capítulo 14. João 14. João 14. Aqui. Verso de número. João 14, verso de número 10, que diz assim: Não crês que eu estou no meu Pai e meu Pai está em mim? As palavras que eu falo, não as falo por conta própria, mas meu Pai, que mora em mim, ele realiza estas obras. Cristo está nos ensinando que ser submisso não aniquila a personalidade de ninguém. Pelo contrário, ele vai realçar, ele vai destacar na vida, colocando um princípio de autoridade. As pessoas vão olhar em você e vão dizer: olha, esse diácono aqui é diferente.
Ó, essa diaconisa aqui é diferente. O próprio Cristo está nos ensinando aqui, ó. Ó, as palavras que eu falo, não as falo por conta própria, mas é meu Pai que mora em mim. Ou seja, ele está dizendo, eu estou realçando a personalidade. Eu sou submisso. A prática, a função, a execução de realizar a determinada tarefa debaixo da submissão mostra o que Cristo está dizendo aqui para nós, irmãos. Ele tá destacando a sua personalidade. Eu sou submisso. Agora vamos supor, você saísse lá nos pátios de Jerusalém gritando, eu sou submisso, eu sou... Não. Tem gente que quer falar, irmão, mas não quer praticar. Então tem coisas, irmão, que a gente vê, não é com as palavras, na prática. Viu? Com a prática. Pessoa é submissa? É. Então ela vai exercer, ela vai realçar, destacar a sua personalidade. A pessoa não é submissa, ela vai mostrar quem ela é. Né? Tem até uma questão, né? A pessoa fala assim que o dinheiro muda as pessoas, né? Eu penso completamente ao contrário. Eu acredito que o dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro vai mostrar quem a pessoa é realmente, né? Então aqui, quando a pessoa é submissa, ela vai destacar a sua personalidade debaixo da graça de Deus. Amém? Vamos lá. Frutos da submissão. Quando a pessoa é submissa, tem fruto, então vai edificar, né? E trazer segurança. Hebreus capítulo 13. Vou pegar aqui o texto, Hebreus capítulo 13, verso 17. Que diz assim: obedecei a vossos pastores, prestai atenção a eles, ou obedecei aos vossos dirigentes, né? Prestai atenção a eles, porque eles assim assistem pelas vossas almas, como alguém que deve prestar conta de vós, para que eles o façam com alegria e sem queixa, porque isso não vos seria de proveito. Você é submisso? Está exercendo a submissão? Então comece a acreditar que você está edificando segurança nas pessoas. Aleluia! Não é? Quem respeita a autoridade aceita ser pastoreado, acreditando na essência da teocracia que está operando sobre todos. Teocracia é o governo de Deus. Amém? É o governo de Deus que opera sobre todos. Se você respeita a autoridade de Deus, então você vai aceitar ser pastoreado. Você vai aceitar ser chamado a sua atenção. E é necessário que chame. A sua mãe, seu pai chamava a sua atenção. Aí o seu líder não pode chamar a sua atenção. É claro que existe forma de chamar a atenção, né? Isso aí já é outro ponto. Mas a questão que eu estou falando é que deve ser chamado. Às vezes é necessário que você... Olha, você está errado, você precisa fazer assim, assim. Né? Você aceita ser pastoreado? Aí se o líder já te fala uma coisa, você já fala 10. Se ele já te fala uma coisa, você já vem com 2 pedras na mão.
Cuidado, irmão, cuidado. Aceita a ser pastoreado. Porque se você não aceitar ser pastoreado, você não vai conseguir edificar e trazer segurança para si próprio. E também não vai exercer segurança nas pessoas que estão próximo de você. Sintonize. Amém? Finalizando, o fruto da submissão. Você é submisso? Sou. Então você também está trazendo unidade para a igreja. Aí vem João 17. João 17 é um dos textos mais lindos, né, no Novo Testamento, que fala sobre a oração intercessória de Jesus. São 26 versículos. Depois, quero que você dê uma lida antes de dormir, certo? Ou então, ao levantar na parte da manhã, certo? Desligue seu celular e faça uma leitura, você em voz alta, sobre João 17. E você vai perceber a unidade na igreja do Senhor. Amém? Finalizamos com a seguinte palavra: a submissão gera autoridade para que a unidade produza uma grande declaração pública de humildade. Pessoas olham para você e vê algo diferente. O que elas vê? Submissão a Deus. Então isso, irmão, é louvável, é aprazível, gratificante ao Senhor estar de acordo à sua vontade. E vemos hoje muitas pessoas, irmãos, muitos, que não querem exercer a submissão. Mas você está exercendo, praticando um ministério diaconal por excelência. Diáconos e diaconisas, eu deixo esta aula para vocês meditarem. Para vocês buscar um ponto a mais. Para vocês exercer um ponto a mais dentro da palavra do Senhor. Precisamos ser submissos. Isso é um desafio para a igreja atual. Isso é um desafio para que a igreja compreenda realmente que estão debaixo da autoridade divina. Amém? Deixo essa palavra, quero vos fazer uma oração sobre a nossa temática e agradecer a Deus por você estar até aqui, até esse momento, assistindo toda a aula, anotando pontos fortes, pontos que você ainda não compreendeu, pontos que precisam ser analisados, enfim. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti por esta aula, por mais este momento aqui, um momento onde a Tua graça, o Teu poder se aperfeiçoa em nós, em nossa fraqueza. Por isso, Senhor, estamos aqui apresentando-Te a minha vida diante do Senhor. Todos aqueles, ó Pai, que participaram desses estudos, participaram dessas aulas, Senhor, abençoe eles, agracie a vida deles, dando entendimento, submissão e o importante, exercendo uma autoridade espiritual debaixo da Tua graça. Uma autoridade espiritual onde que produza unidade. Uma autoridade espiritual que produza a essência da obediência. Meu Deus, muito obrigado em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Que cada palavra, Senhor, seja derramada aos corações dos teus filhos para a honra
e a glória do teu santo nome. Amém.